Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 9 de novembro, para divulgar autores nacionais, falar de livro, dar boas risadas, fazer sorteio, essa bagunça que a gente gosta e já está acostumada, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo, né? De quinta-feira, a gente vai trocar uma ideia agora, vai conversar, vai conhecer um pouco mais o autor nacional Nilton Carneiro. Ele que está no mercado editorial com o livro O Amor em Meio ao Dissenso, que é um romance de uma época de extremos. Super topou bater papo com a gente para conversar sobre processos de escrita, projetos futuros, personagens, entre outras coisas. Lembrando que o livro do nosso autor está na versão digital e física também pelo site da Amazon, tá? Bom, enquanto ele não entra aí, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu não sei se é a primeira vez do nosso escritor, não sei se ele já fez live, se ele não fez. Enfim, vamos conhecer um pouquinho ele enquanto ele não entra. Nilton Carneiro é juiz da infância e adolescência da região metropolitana de Belém do Pará. Antes de assumir a magistratura, atuou como analista do Ministério Público da União em Brasília, tá? Ele é incondicionalmente apaixonado por literatura. Coisa boa, né, gente? Vamos ver se ele vai entrar aí na live pra gente poder bater um papo com ele. Lucas, Roberta, esperando só o escritor entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Lembrando que ele topou fazer sorteio de livro físico que vai rolar aí no decorrer da live. Mandar mensagem pra ele. Lucas, Tiago, Roberta, bem-vindos. Estamos esperando o escritor entrar para a gente poder começar aí a bater papo. Tauá, Ceará. Oh, coisa boa! Ceará, terra boa, né, gente? Tauá eu nunca ouvi falar. Deve ser um bairro, né, dentro do Ceará, uma cidade do Ceará. Caramba! Fico tão feliz quando tem gente, por exemplo, de Tocantins assistindo as lives. Escritores de Tocantins que vêm pra cá. Ah, é uma delícia, gente. De vários lugares do Brasil. Amapá. Outro dia a gente teve aqui um pessoal do Amapá. Falei, caramba! O Lucas está aqui, a cidade do sertão, dos Inhamuns. Somos amigos do Francisco Chagas. Ah, a gente ia fazer uma entrevista hoje
e a gente não conseguiu. O Chico não conseguiu estar aqui por causa de uma configuração, mas a agenda já foi, a entrevista já foi reagendada e a gente vai recebê-lo aqui na semana que vem. Falar sobre o livro dele. Pois é, eu também estava muito ansiosa para conversar com ele. E realmente não rolou, assim, não deu. Tava muito querendo conversar com ele. É uma obra psicografada. Legal, né? Tem muita gente que gosta. É uma galera que gosta. Ai, Senhor. Vamos lá. Por isso que eu tenho que meditar bastante. O Lucas está aqui. Somos da Casa Espírita, que ele conhece aqui, Chico Xavier. Ele também é um pintor fantástico. Que legal. É uma missão, né? É uma missão muito punk essa. Uma missão mediúnica muito punk. Tô doida pra conhecer ele, pra conversar com ele. Ai, cacete. Pronto. Oi, Nilton. Boa noite. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Tudo bem? Eu não vejo você. É bug do Instagram, mas aqui a gente está te vendo, não tem problema não. Na hora que for para as plataformas, vai todo mundo te ver, tá? Tá ótimo. Você se incomoda de fazer live assim? Não. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Belém, Pará. Belém do Pará. É a primeira entrevista que você faz literária? Literária, sim. Muito bem. Já fez live antes, né? Mas não literária, é isso? Isso. Bom, eu tô aqui com seu livro O Amor em Meio ao Dissenso. Romance de uma época de extremos. Você tem ele físico aí? Tenho, sim. Você pode mostrar pra gente? Olha lá, gente. Essa daí é a capa do livro do nosso escritor. Esse livro você publicou o quê? Agora em 2023? Esse livro foi publicado no dia 26 de outubro. Lançado, no caso, né? Ah, então ele é muito recente no mercado, né? Isso. Que coisa boa. É a tua primeira obra? Sim.
ingressando aí no meio literário com o primeiro livro. O que fala o amor em meio ao dissenso, ô Newton? Bom, se trata de um romance, né? Um romance contemporâneo e no qual estão envolvidas todas essas questões atuais relativas à pandemia, relativas ao dissenso político que o país vem enfrentando e que vem separando amigos, afastando as pessoas da mesma família, né? Então, a história, ela se passa nesse cenário. É a história de dois procuradores que acabam desenvolvendo um relacionamento e a partir daí eles vão enfrentar, dentro desse cenário, uma série de dificuldades, né? Para poder ficar juntos. Entendi. Bom, o livro traz o seguinte: Tatiana, que é uma procuradora da República recém-separada, se vê de repente obrigada a assumir sozinha a condução do seu lar e os cuidados com os filhos, justamente neste momento de perdas e incertezas. Quem é Tatiana? Fala um pouquinho dela pra gente, ô Newton. A Tatiana, personagem, é uma procuradora da República, que o livro inicia com ela terminando um casamento, não dando certo o seu casamento, ela ficando com 2 filhos, uma adolescente e um pré-adolescente, e cada um desses jovens vai apresentar uma questão, um problema inesperado, que ela vai ter que lidar com esse problema. Então a gente já tem uma carga emocional aí. Sim. No início do livro bastante densa, aonde essa relação, né, principalmente adolescente. Eu vi ali que você é juiz. Você é juiz o quê? Da vara da adolescência, é isso? Explica pra gente um pouquinho. Eu sou juiz de direito e atualmente eu estou atuando na vara da infância e juventude, na região metropolitana de Belém. Inclusive, Monique, essa é uma vara que, para as pessoas que escrevem, ela é uma vara muito rica e que oferece relações humanas muito sensíveis e que acabam levando a inspirações muito grandes, certo? Sim. A gente pode dizer que um pouco da tua experiência, né, você inseriu na tua obra? Depois dessa, você vai achar que eu sou prolífero, mas depois dessa eu já escrevi mais 4. É normal. Nas obras seguintes, digamos que a inspiração na minha função ela foi muito maior, mas nessa obra também tem. Entendi. Você falou aí que escreveu mais 4, mas algum desses livros é a continuação desse aqui, O Amor em Meio ao Dissenso? Não. São histórias diferentes. Agora, esse título do teu livro é muito peculiar, né? O Amor em Meio ao Dissenso, romance de uma época de extremos. Como é que tu escolheu o título da tua obra? Justamente a partir do que eu lhe disse no começo, do cenário em que se passa a história, que é o cenário de discórdia ideológica, discórdia política, em que você vê pessoas se alinharem a um lado, outras pessoas se alinharem a outro, mas o problema não é em si se alinhar a um lado, o problema são os extremos. Aí é que vem o subtítulo, Romance de uma Época de Extremos. Entendi. Bom, a Tatiana, né? Ela é uma procuradora da República e aí ela está sozinha nessa condução do lar e do cuidado dos filhos. Justamente nesse momento de perdas e incertezas, ela acaba se envolvendo com Davi, um colega de profissão. David. Quem é esse personagem? Fala um pouquinho dele pra gente, por favor. O David,
No caso é David, mas talvez alguns leitores pronunciem Davi. Ele também é um procurador da República, é um colega de profissão, e os dois acabam se conhecendo. E esse personagem, os protagonistas são a Tatiana e o David. Ele é um personagem muito rico, porque ele tem uma sensitividade, digamos, não sei se eu posso usar essa palavra, porque ela é muito específica, mas uma mediunidade, digamos assim, mal compreendida, e que acaba fazendo com que ele tenha experiências que o levem a revelações. E, a par disso, ele convive com uma doença que ela não consta na sinopse, então eu não me sinto muito à vontade para falar qual é essa doença, para não tirar a surpresa do livro. Porque é um spoiler, né? Seria um spoiler, mas é bastante interessante como ela se depara com essa doença dele e também com essa sensitividade. Ah, muito bem. Você não pode dizer nenhum sintoma dessa doença? Tem alguma relação com ansiedade e depressão? Muito bem. Já tem um fio aí para a gente tentar deduzir o que acontece com esse personagem. Ele é um colega de profissão brilhante, mas retraído e repleto de questões internas mal resolvidas. Voltando só um pouquinho, ô Newton, eu queria falar um pouquinho dos filhos da Tatiana. Você chegou a mencionar aí, mas quem são os filhos dela? São quantos filhos? São 2 meninos? Não, é um casal? Fala pra gente. Não, é uma jovem adolescente chamada Simone e o Lucas, que é um menor, ele é um pré-adolescente. Ele já está entrando na adolescência na história. Eles enfrentam também questões bem importantes e que vão desafiar bastante a Tatiana nesse sentido. Entendi. Eles aparecem aí no decorrer da leitura, caminhando com os leitores até o final ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Então a gente já tem aí uma dinâmica mais carregada no final da leitura. É um romance que ele é história de amor entre homem e mulher, mas essa é uma história que está como que na primeira camada. Não sei se você consegue perceber, mas o livro ele tem outras camadas. E não se trata de um romance simples, se trata de um romance entre homem e mulher, mas também de uma relação de drama familiar muito grande. Entendi. Esse romance aí que o autor vai evidenciando, né, da Tatiana com o David, e vai desenvolvendo aí na história. A partir desse improvável relacionamento, Tatiana vê sua história mudar por completo, vislumbrando um sentido para a sua vida e a possibilidade de ser feliz de verdade. Esse casamento que você citou aí no início da live, né, que a gente já começa o livro com ela nessa ruptura, nesse fechamento de ciclo. Quem é esse ex-marido dela? Você evidencia ele na história também? Sim, ou ele não tem um papel relevante? Não, ele é um personagem secundário, mas com um papel bastante relevante. Ele se chama Rogério e também é do meio jurídico. E o relacionamento acaba não dando certo, ele se envolve com uma assessora, ela descobre, não tem mais como salvar a relação, e aí ela fica, digamos assim, na pior. E aí, a partir disso, em meio à pandemia, aquela confusão, né, ela acaba conhecendo o colega. Mas o papel, o personagem Rogério é muito importante para a obra, muito importante, porque ele é o pai dos filhos dela. E há uma problemática com os filhos, então ele tem um papel muito importante. Então as coisas vão ali se misturando entre os personagens. O livro do nosso autor tem em torno aí de 510 páginas.
é um livro grande, não dá para ler numa sentada, né? 500 páginas. Mas É é bastante uma... fluida a linguagem, ele é Sim, bastante fluido. exatamente. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Olha, deixa eu te dizer, Monique, esse foi um livro que me custou 1 ano. Mas foi 1 ano não para que eu pudesse concluir o primeiro manuscrito. O primeiro manuscrito eu concluí até rápido, acho que foi 2 meses. Mas nas revisões, até eu sentir que ele estava acabado, demorou 1 ano. E ele passou por muitas revisões. E ainda assim, o autor sempre acha que poderia Sim. estar melhor. Com certeza. Não, isso é normal, tá? Isso, daqui a Depois 2 eu vi anos, como... Fala, Depois eu pode vi falar. outros autores, né? Eu pesquisei, porque eu gosto muito, muito de ler, né? Desde sempre. E aí outros autores também dizem sempre a mesma coisa, que depois que publicam, até os grandes autores, depois que publicam, não querem mais ter acesso à obra, porque senão eles vão querer modificar alguma coisa, né? Sim, sim, exatamente. Daqui a 2 anos, se você ler a tua obra, você vai querer mexer nela, refazer, e é um caos. Clarice Lispector não lia os seus livros já publicados porque ela não se sentia atraída exatamente por causa disso. Falava que ela ia querer mexer, mudar, ela não gostava. Isso acontece com muitos autores. A gente nunca termina, na verdade, o nosso livro. Tem sempre alguma coisa para mudar, sempre alguma coisa para colocar, um erro que a gente identifica. É um saco, gente, isso. Bom, no entanto, é surpreendida nesse ínterim com inesperadas questões envolvendo os filhos, Lucas e Simone, e com alguns fatos mantidos em sigilo por David, que envolvem uma doença misteriosa e uma sensitividade não compreendida. Segredos que, uma vez conhecidos, colocarão em risco o amor dos dois. Quer dizer, tu coloca uma pegada aí nesse personagem meio sobrenatural, meio Isso, exatamente. espiritualista. Exatamente. Ele tem esse caráter, tem essa natureza, e que o leitor, à medida em que for lendo a obra, for conhecendo o personagem, ele vai tirando várias conclusões. Ah, entendi. Gente, o pessoal que está chegando aí, vai rolar sorteio, hein? Mais para o final da live vai rolar sorteio de livro físico. Ô, Nilton, me diz uma coisa. Você, no teu primeiro livro, já trazendo aí essa bagagem densa, um personagem, porque pelo que eu estou entendendo, o seu livro é um drama, muito mais um drama do que um romance que a gente vai ali inserir, né? Tem romance, mas não é o foco da tua história, né? São os dilemas que você evidencia, não é isso? Ih, nosso autor travou. Gente. Consegue ouvir? Nilton, você travou. Aí, acho que voltou, né? Aí. Já? Foi, voltou. Pois é, como eu estava dizendo, a minha esposa brinca dizendo que esse é um livro que tem várias histórias, entende? Paralelas, justamente porque tem personagens dentro de uma mesma família e que acaba que o leitor ele vai se deparando com situações paralelas. Entendi. Agora, você como uma área de atuação totalmente diferente da literatura, né? Você como juiz, mas você sempre foi um apaixonado por leitura, Sim. por esse Sim. mundo da literatura. Quando é que essa chave dentro de você virou, de você falar assim, não, agora eu vou me dedicar para escrever uma história, vou focar na publicação de um livro. Quando é que você resolveu meter o pé na porta aí da publicação? Na verdade, Monique,
eu acho que desde os 10 anos eu já lia bastante, muita coisa, e sempre gostei, sempre tive muito envolvido nesse universo literário, e sempre quis também escrever um livro, só que a vida vai levando a gente por outros caminhos, né? Eu ingressei na carreira jurídica, acabei fazendo concurso, aí depois veio o trabalho, até que na pandemia, você vai achar até engraçada essa história, a minha filha de 10 anos chegou e falou, olha, eu vou começar a escrever um livro. Aí quando eu ouvi a minha filha falando, eu falei assim, não é possível, o meu sonho da minha vida sempre foi escrever um livro, e a minha filha vai escrever um livro primeiro que eu. Então foi como se fosse um estalo. E aí, imediatamente, eu comecei a escrever. Só que é aquilo, como você nunca escreveu antes, você não sabe de que modo aquilo vai se desenvolver. Mas eu fui colocando no papel, até que, de repente, quando eu me dei conta, eu estava na metade do livro, né? E foi mais ou menos assim que começou. Quer dizer, precisou aí a filha intervir nos planos e falar, então, vou publicar livro e estarei aí um passo na tua frente. Aí você foi lá e resolveu... Aí eu me espetei. É mole como é que as coisas acontecem, gente? É só no tapa que a gente funciona, né? Você nesse processo criativo, sentiu que os personagens, em determinado momento, começaram a dizer o que você tinha que fazer, ou você controlou de fato a história do início ao fim? Pois é, quando eu comecei a escrever, é como se eu estivesse ditando sozinho, né? E aí, quando a história foi ganhando corpo e se desenvolvendo, eu senti como se os personagens tivessem adquirido uma personalidade própria e eu não pudesse me afastar muito daquilo na hora em que eu fosse conduzir a trama. Realmente existe isso. No meu caso, existiu isso. Apesar de que eu já li também alguns especialistas dizendo que isso não tem nada a ver e outros especialistas dizendo que tem a ver. Mas independente das opiniões, no meu caso, eu entendi que em um momento da escrita eles ganharam vida. Sempre ganham, sempre. Quem escreve sabe. É absurdo assim, o que os personagens fazem com a gente. Inclusive, eu acredito, Monique, acredito que um dos motivos de bloqueio que as pessoas passam é exatamente tentarem controlar a história que estão produzindo, sem permitir que os personagens ganhem vida. A gente pode não acreditar, mas escrever livro mexe com muita energia. E quando a gente não deixa fluir, a gente trava. Eu já escutei vários casos de escritores bloqueados por anos. E a primeira coisa que eu perguntei foi: seus personagens falam com você? Ou é você que não deixa que eles se expressem? E aí ele ficou meio assim, balançado. Não, eu que controlo a história. Eu falei, é por isso que você está bloqueado. E aí ele tentou uma outra dinâmica, ele conseguiu escrever, mas ele era tão perfeccionista que quando ele terminou de escrever o livro, ele rasgou e jogou fora. Ele estava 10 anos trabalhando nessa obra. Meu Deus! Chorou ele de um lado, chorei eu do outro. Aí eu bloqueei ele, eu nunca mais, falei para ele, você nunca mais me procure para nada. Estou te bloqueando, porque eu não quero gente igual a você perto de mim. Como é que exclui? Queima, joga fora o livro de 10 anos, gente. Não entendo isso. Bom, continuando aqui, em meio à pandemia da Covid-19, que assola o país, é travada a luta entre David e Tatiana para manter o seu amor. É uma história que, a par da mudança dos tempos, nos concita a meditar sobre doença mental, homossexualidade, política e espiritualidade. Você, dentro da tua obra, faz alguma crítica direta à política? Tem alguma crítica aí na tua história? Críticas, você diz em que sentido? Uma crítica política, social, alguma coisa que vai impactar o leitor nesse campo?
o meu segundo livro, ele tem uma pegada social. Esse primeiro livro, ele é uma história que é narrada nesse contexto, ou seja, como eu falei no começo, no contexto em que os espectros estão se degladiando, né? Principalmente se a gente for considerá-los nos seus extremos. Então, eu não sei se você recorda, mas no auge da pandemia, o governo anterior, o presidente andou dando declarações, isso agradou uns, desagradou outros. Então, isso não está como foco principal, mas isso está como pano de fundo, e alguns personagens com posições diferentes, eles vão, em alguns momentos, entrar como que numa discussão a respeito disso. Entendi. Agora, o que os leitores aí podem esperar do teu livro, do teu primeiro livro? Esperar em que sentido? O que você quer passar para eles através da tua história, do teu romance, dessa pegada emocional, principalmente do David, né? Que tem ali umas coisas incógnitas que o leitor vai encontrar somente durante a leitura. Bom, antes de falar do David, eu entendi que você quis falar em relação a uma espécie de uma mensagem. Se o pano de fundo do romance ele se passa justamente nesses polos opostos se degladiando, então a mensagem é justamente, está no título, né? Até onde o amor é capaz de poder harmonizar essa problemática, né? E até onde a própria história pode simbolizar essa possibilidade, né? Quanto ao David, como eu falei no início, ele tem questões que são questões muito... Ele tem questões complexas, né? Tanto de ordem psicológica, como de ordem psiquiátrica, como de ordem espiritual, e que elas vão vindo ao longo da narrativa e vão se esclarecendo depois. E eu acho que, em relação a ele, uma boa mensagem, puxando o que você falou, seria justamente a conscientização do problema de saúde que ele tem, que ele apresenta, e de que modo lidar com esse problema, que é uma doença conhecida, né? De que modo lidar com isso, evitando tragédias, como a gente costuma ouvir dizer e ver, né? Muito bem. Existe ali alguma característica comum entre você e os teus personagens? Já me perguntaram isso, eu acho interessante essa pergunta, porque eu acho que o autor dá um pouquinho de si, ele empresta um pouco de si para cada um dos personagens. Cada um dos personagens tem um pouco do autor, pelo menos eu vejo assim. Mas lógico que tem personagens que são alter ego do autor. No meu caso, eu acho nessa obra que eu emprestei um pouco de mim para cada um dos personagens. Muito bem. Agora, você já falou que tem aí mais outras obras, né, escritas. Você já deve estar produzindo alguma outra coisa para ano que vem. Você escreve o quê? Diariamente? Você só escreve quando tem inspiração? Como é que funciona a escrita com você? Isso é bem interessante, porque eu acredito muito na inspiração, mas eu acho que ela não vai, tipo assim, chegou a inspiração, eu vou escrever. Não. Eu acho que eu tenho que estar diariamente ali, escrevendo, colocando, para que a inspiração venha e eu consiga enriquecer o meu texto. É assim que eu vejo. Ah, sim. A gente falou anteriormente do bloqueio, né? Você já vivenciou esse bloqueio nessa sua trajetória de escrita? Olha, Monique, isso nunca aconteceu comigo, porque na hora que eu começo a escrever, eu não sei, vai indo, a história vai fluindo e aquela trama, aquele enredo vai se desenvolvendo, normalmente, pelo menos comigo. Talvez eu ainda enfrente em outra ocasião, né? Muito bem. Você disse aí que é um grande leitor, né? Você sempre leu muito. Muito. Você sempre gostou de ler livros e de estar conectado com a leitura. Qual foi o último livro que você leu? Eu estou
lendo agora, os meus preferidos são os russos. Eu gosto muito. Sou assim, os russos para mim são espetaculares. E agora, no momento, eu estou lendo os Irmãos Karamazov. Ah, eu também. Tô gostando. Eu falei isso até na outra live, né? Porque a gente estava falando sobre justamente os escritores russos. E eu falei que eu fui cancelada na internet porque eu falei que não gostava de Tolstói. No entanto, eu sou muito apaixonada por Dostoiévski. E eu leio tudo dele, quer dizer, eu percebi ali que eu não tinha o direito de não gostar de Tolstói. Eu estava lendo errado, porque eu estava lendo a edição errada. Eu falei, tá bom, vou tentar outra. Porque não é uma questão de edição, eu vou tentar outra edição. E aí realmente não desceu, não é. Agora, o Dostoiévski eu amo de paixão, li Gente Pobre. Estou com um Idiota aqui, que eu quero ler também, que dizem que é muito bom. E tem gente que nunca leu, então eu recomendo, pelo menos o russo, que o autor mencionou aí, eu recomendo Gente Pobre, maravilhoso, tá, gente? Leiam, por favor. Agora, qual é o livro que você gostaria de ter escrito? Com certeza, eu vou te contrariar. É porque, ao contrário de você, Tolstói, para mim, é o gigante inigualável da literatura. Eu só falta ler Guerra e Paz, o resto tudo dele eu já li. E, esteticamente, para mim, ele é muito, muito, muito bom mesmo. E Ana Karenina, ou Ana Karenina, se você preferir. Eu tenho ela aqui, não tive coragem de ler. Leia, Leia, porque é espetacular. A linguagem de Tolstói é muito simples, fluida, não tem nada, é bem diferente de Dostoiévski. E vale muito a pena, muito a pena. Engraçado isso, né? Como é que pode? Eu vou ver se eu pego agora em 2024 outra obra do Tolstói. Porque eu também comecei Tolstói com Guerra e Paz, né? Não é uma questão assim, Monique, começou no mais difícil, cara, no mais complexo. Podia ter pego um pouco menor. Pode ter sido isso também, né? Agora, Orion, você tá vendo aí, né, que você está surfando, mergulhando nesse mundo literário, principalmente na publicação. Você está tendo que ir para a editora ou fazer algum processo independente, capa e diagramação. Você está vendo que o papel da internet é muito importante. Até para que você divulgue o seu livro e publique. As editoras hoje são 100% virtuais, ou então estão envolvidas com tecnologia, que vão abrir leques para leitores para conhecerem a sua obra e para você estar em contato com os leitores. Feiras literárias, bienal, eventos que lançamento, inclusive, presencial. Como é que você vê esse papel da rede social, da internet, da tecnologia em cima dessa sua primeira obra? Monique, é assim, escrever é hercúleo. Eu sei que você escreve e você deve saber que é algo que exige muito da gente, muito. E a gente pensa assim, inicialmente, eu escrevi, tá, o texto está aqui, eu já revisei tudo que tinha para revisar, não aguento mais, eu vou agora liberar para publicar. Aí a gente pensa que já está tudo certo, mas não. Aí é que está começando. Então, assim, como eu não é o primeiro livro e eu não tenho muito conhecimento dessa parte, eu verifiquei que você pode ter a melhor obra do mundo. Se você não divulgar essa obra, ela não vai chegar nas mãos das pessoas. Então, eu busquei, eu acho que é essencial, fundamental, a internet, fundamental esse seu canal, e eu inclusive lhe parabenizo, abrir esse espaço para os autores, sejam iniciantes ou não, e também buscar leitores e pessoas que fazem publi, né, para poder divulgar a obra. Porque o autor, quando é a primeira obra, ele é desconhecido.
e assim como a obra, obviamente. Então, não tem como escapar. E no mundo de hoje, se nós soubermos o caminho das pedras pela internet, a gente pode obter algum resultado muito positivo. Sim, a longo prazo é muito viável, sim, né? Agora, eu vi aqui que o teu livro foi publicado pela Arteira Editorial, é isso? Editora Apris e o selo Arteira. Ah, tá, entendi agora. A Apris não está aqui. Eu conheço o trabalho da Apris, é bem legal. Essa sua capa, ela parece uma pintura, né? Como é que foi o processo dessa capa? Foi você que escolheu? Como é que foi feito? Porque ela parece um quadro. Deixa eu explicar para você. Quando eu concluí a obra, antes de eu fazer as últimas revisões, eu passei o texto para algumas pessoas, tanto leitores críticos profissionais, como também alguns amigos meus. A minha esposa é minha leitora beta número 1, né? E ela sempre me ajuda e faz dá a primeira vista no texto. E uma amiga minha, que gosta muito de ler e que trabalha com essa parte de capa, mora nos Estados Unidos, inclusive, ela se chama Tiene. Eu passei o texto para ela, ela falou, eu vou fazer a tua capa. Eu falei, pode fazer. Depois que ela leu o texto, ela me ofereceu a capa e eu disse, é perfeita, porque ela simplesmente resume a trama, a narrativa. Eu vou até mostrar, não sei se eu posso mostrar? Pode, claro, eu já ia te pedir isso. Olha lá, gente. Que capa linda. Então você vê, na capa tá a Tatiana e o David, né? E eles estão se voltando para um sol e estão vendo o sol se pôr. Tem uma simbologia, toda uma simbologia por trás da capa. Agora, claro que cada leitor vai fazer a sua leitura da capa a partir da leitura do livro. Mas a capa, ela diz muito da história. Tá lindíssima essa capa. Agora, ô Newton, você prefere ler um pouquinho do seu livro pra gente ou você prefere falar com a gente de uma determinada cena que está no seu livro? Bom, eu gostaria, não está na sinopse, a mãe do David, ela tem um problema psicológico, não é um problema reativo. Aconteceu algo no passado deles e que desenvolveu esse problema nela. E digamos que é uma mãe muito controladora. E isso também vai levar os rumos da história, vai conduzir os rumos da história e também vai explicar muito da problemática dele. E eu acho que é interessante abordar isso, não é spoiler. Até porque você não apresenta ela na sinopse, né? Ela não. tá ali meio escondidinha e é uma personagem relevante na história. Legal. Muito. Agora, antes da gente abrir o sorteio, vamos fazer uma rapidinha literária? Pode ser. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Tá bom. Facilita a minha vida. Você prefere livro único ou série? Livro único. Ler de dia ou à noite? Ler à noite. Com spoiler ou sem spoiler? Absolutamente sem spoiler. Livro físico ou digital? Aí você me pegou. Porque o livro físico é muito bacana de manusear e o digital é mais fácil, eu acho que é mais rápido e mais confortável de ler. Se for para escolher entre um e outro, é difícil, é tão difícil essa pergunta. Talvez pela beleza, por exemplo, para ver uma capa como essa minha, o físico é bacana, já o digital não é igual, mas o digital eu posso ler em qualquer lugar que eu estiver. É difícil, você me colocou numa situação difícil. Romance ou ficção científica? Eu gosto dos dois gêneros, mas eu prefiro romance, porque é o que aborda a experiência humana, e isso é o que mais me fascina, assim, a experiência humana sem a outra temática pura. Bem, um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
Vários ao mesmo tempo. Eu leio de 3 a 4 livros ao mesmo tempo. Que delícia! Você empresta livro ou sai correndo? Olha, eu não empresto. Infelizmente eu não empresto, porque eu tive experiências muito ruins aqui em casa. Se você, um dia que você vier a Belém, você já está convidada para ver aqui. Eu tenho uma biblioteca com milhares de exemplares aqui. Entendeu? As pessoas vêm e tudo, mas aí emprestar é complicado porque não devolvem. Não devolve. É verdade. Um livro que você indica? Olha, como eu já mencionei Ana Karenina, que é o meu livro preferido, então eu vou de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Crime e Castigo. Um livro que você não indica? Essa é outra que você já está me colocando contra a parede, né? Tá, eu vou reformular. Um livro que você leu e não gostou muito? Agora. Deixa eu pensar aqui num livro que não gostei muito. É tão difícil, porque eu costumo curtir muito os livros que eu leio, sabe? Mas eu não me vem à cabeça um livro que eu não gostei muito. Uma biografia que você não gostou? Deixa eu ver. Eu gosto também muito de biografias. Uma que eu não tenha gostado. Não tenho nenhuma que eu não tenha gostado. Não tem problema. Eu, inclusive, falei da biografia porque eu tô lendo Maria Callas. Vai virar filme agora. Quem vai fazer é a Angelina Jolie. Então, se vocês puderem ler Maria Callas, sensacional. Eu me surpreendi com a história dela. Então, tô doida para o filme sair. E é uma das biografias aí que eu indico. Por isso que eu perguntei para você. Porque eu sou apaixonada por biografia. Eu leio todas as biografias do mundo, adoro. Ai. Agora, vamos abrir o sorteio, Newton? Vamos lá. Gente, como é que vai funcionar o sorteio? O pessoal que está aí na live vai abrir lá no direct de vocês e vai botar o @ do nosso escritor. Qual é o seu Instagram, Newton? É @primo, né? Deixa eu só ver aqui. Primo Newton, é isso? Carneiro? Isso. @Primo Newton Carneiro. É só marcar o autor no story de vocês, que quando ele sair da live, ele vai ver a primeira pessoa que fez a marcação e vai enviar o livro físico. Pode ser assim, Newton? Pode, com certeza. Tudo certo. Muito bem, só marcar o autor no story de vocês. Printa aqui a live, abre o story, coloca o print e marca ele. @Primo Newton Carneiro. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico do nosso autor, autografado. Olha que coisa boa. Será que eles vão conseguir fazer isso, Monique? Ué, gente, story. Ninguém sabe mexer no story? Manda um direct, então, pro autor. Manda o print da live pro direct do autor. Pronto. Primeira pessoa que fizer isso ganha o livro. Que aí é mais fácil. Você vai saber, eles vão marcar. Eles sabem marcar. Story. Qualquer coisa é só mandar direct, que aí ele vê pelo horário. Quem mandou. Agora, Newton, para a gente fechar com chave de ouro. Publicações, projetos e livros para 2024. Temos? Como eu falei para você, né? Esse foi publicado no fim do ano, né? Além desse, eu já tenho 4 escritos e acabados. O último eu estou fazendo uma revisão. E
Talvez no ano que vem, se houver mais um, seja esse que está na fila. O nome é Flor de Formosura. Não pode nem dar uma palhinha pra gente, né? Posso. Esse é justamente aquilo que a gente conversou ainda agora, de que ele é a inspiração direta do meu trabalho. É a história de uma moça, que ela é uma menina, que ela foi abusada pelo pai na Ilha do Marajó, e ela acaba tendo que sair de lá e começa uma série de aventuras na capital do estado. E só que existe romance, existe muita aventura, suspense, e sempre com a preocupação de uma mensagem para o leitor, mas também tem uma pegada social por conta da premissa da história, né? Muito bem. Lembrando também, gente, que esse primeiro livro do nosso escritor, O Amor em Meio ao Dissenso, está disponível no Kindle ilimitado. Quem for assinante pode ler por lá. Ou adquirir o livro físico também, tudo pelo site da Amazon. Quem quiser diretamente com você autografado, consegue? Como você diz? Se o leitor quiser adquirir diretamente com você autografado. Consegue, com certeza. Eu ainda tenho da minha cota, ainda tem alguns livros aqui. Ah, legal. Então, gente, já segue lá o escritor para que vocês possam acompanhar. Se tiver curiosidade, manda direct para ele, pergunta da história, adquira seu exemplar ou leia o digital lá pelo Kindle ilimitado. Para acompanhar aí, porque 2024 tem mais obras chegando. Newton, querido, só te agradecer pelo tempo. Só um segundo, é Primo Newton, viu? Primo Newton, isso. Primo N-E-W. Uhum. Isso. Primo Newton, @Primo Newton. Isso. Aí o resto vai aparecer lá. Muito bem. Newton, querido, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Foi um prazer ter você no meu projeto. Só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Uma honra estar aqui com você, viu? Eu é que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador. Vocês vão poder assistir pelo Instagram dele, por meu. E por todas as plataformas do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Até logo.